Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, seu professor de Biologia. Continuando então com as nossas aulas com conteúdos relacionados ao Enem, vamos dar sequência ao conteúdo que trabalhamos na aula anterior, que foi Bioquímica Celular. E conosco hoje está a nossa intérprete de Libras, a Márcia. Olá, Márcia! Bom, para a gente iniciar então a nossa sequência de aulas, vamos retomar aqui alguns conceitos, mas antes a clássica questão do Enem para a gente resolver. Vamos lá. Arroz e feijão formam um par perfeito, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão. E o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. A tabela seguinte apresenta informações nutricionais desses dois alimentos. Então, a gente consegue ver aqui nessa tabela. Então, eu tenho aqui a quantidade, de calorias e de gramas de cada item desses e em relação a uma colher de sopa, tanto do arroz quanto do feijão. Então, eu sei que uma colher de sopa de arroz, ela contém 41 quilocalorias, enquanto que uma de feijão, 58 quilocalorias. Carboidratos. O feijão ele tem mais carboidratos que o arroz, 10,6, enquanto o outro 8,07. Proteínas. O feijão ele contém mais proteínas que o arroz, 3,53 gramas de proteína, enquanto que 0,58 gramas. Lipídios. O arroz ele possui mais quantidade de lipídios que o feijão, 0,73 gramas, enquanto que no feijão, 0,18. E em questão de colesterol, todos os dois vão possuir 0 gramas. Lembrando que, por que não vai possuir colesterol no arroz e no feijão? Colesterol é gordura de origem animal, tá? Nós não vamos encontrar colesterol em alimentos vegetais. A partir então das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que A. Os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. B. O arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de lipídios. C. Proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que as do feijão. D. A combinação de arroz com feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. E. 2 colheres de arroz e 3 de feijão são menos calóricas que 3 colheres de arroz e 2 colheres de feijão. Bom, a gente viu aí que essa combinação perfeita aí que está dia a dia aí no nosso prato, o arroz com feijão, ele vai estar bem relacionado com a nossa aula de hoje, onde falaremos, de novo, na competência de área 5, que vai estar lá na matriz de referência do Enem, que fala entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. E essa questão vai estar relacionada com a habilidade 17. Relacionar as informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. E o objetivo da nossa aula de hoje não vai ser só a gente falar do arroz e do feijão, mas compreender que os seres vivos são constituídos por átomos de diversos elementos químicos e conhecer algumas características químicas e as funções das principais substâncias que constituem os seres vivos. Na nossa aula anterior, nós falamos aí de 2 substâncias inorgânicas, foi a água e os sais minerais. A partir então dessa aula de hoje, falaremos das substâncias orgânicas, ou o que nós chamamos de macromoléculas, carboidratos e lipídios. Nessa aula de hoje, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos nas próximas aulas. Tranquilo? Vamos então relembrar aí alguns conceitos dos carboidratos e dos lipídios.
Bom, nós sabemos que os carboidratos, eles são também chamados de hidratos de carbono, né? Por quê? São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, os carboidratos, eles vão possuir esses 3 elementos químicos aí, constituintes das suas moléculas. Eles são conhecidos também como glicídios ou açúcares, e ele vai ser a primeira fonte de energia nossa. Então, vamos lá. Não que seja a mais energética, mas vai ser a via mais rápida para eu conseguir energia, tá? Por isso, então, que os carboidratos, eles possuem essa função energética. Por mais que eles não tenham alto valor energético, que nós sabemos que quem vai possuir esse alto valor energético são os lipídios, tá? Os carboidratos, eles vão ser o que? A nossa primeira via, porque é uma energia rápida, tá? E ele vai possuir uma função estrutural. A gente tem aí parede celular, né, de celulose, olha aí, carboidrato. Aquele exoesqueleto, né, dos artrópodes, que é constituído de quitina, que é um outro carboidrato. A ribose do RNA é um carboidrato. Olha aí, são o quê? Compostos estruturais, tá? E essa função energética. Bom, vamos então ver aqui alguns carboidratos para a gente compreender. Nós sabemos que os carboidratos, a gente pode falar que eles são o que nós chamamos de polímeros. O que vão ser polímeros? Vão ser substâncias orgânicas, né? Que vão ser formadas por unidades que vão se repetir. Ou seja, que nós chamamos então de monômeros. Vinícius, complicou o trem tudo. Calma aqui, vamos aqui para o quadro só para a gente entender aqui rapidinho sobre isso, porque quando a gente fala em polímeros, é muito interessante. Vamos lá então. Aqui. Cadê o quadro? Tá aqui. Então, olha só. Toda vez que eu vou falar aqui em polímero, eu tenho uma substância que vai aqui, ó, várias unidades. Cada bolinha dessa daqui, vai ser um que eu chamo de monômero. E esse monômero, ele vai o quê? Se repetir. Então, esse polímero vai ser uma cadeia de várias unidades dessa. Guardem isso, que vai ser importante para a gente compreender a matéria. Vamos lá. Então, eu tenho glicose, frutose, galactose, desoxirribose, ribose. Todos aí são nomes que a gente o quê? Conhece. Glicose, a gente fala toda hora. Aqui na biologia, principalmente. Frutose, né, que vai ser o açúcar da fruta. Galactose, o açúcar lá do leite. A desoxirribose do DNA, lembram? A ribose do RNA. O que eles vão ter em comum? Eles vão ser o que nós chamamos de monossacarídeos. Vamos lá, monossacarídeos vão ser, então, carboidratos que vão possuir até 7 carbonos na sua fórmula. Ou seja, vai ser a menor. Quando eu quebro, então, esse polímero em unidades menores, ele não vai ser aquela bolinha? Então, um monômero desse vai ser um monossacarídeo. Lembra na aula passada que eu falei, quando a gente estava tratando sobre a água, eu falei que a glicose mais a glicose formou a maltose? Então, essa maltose, quando ela é quebrada, ela não é quebrada em glicose? Aos monômeros aí. Então, vai ser a menor porção desse carboidrato. Então, ó, glicose, frutose e galactose, o que elas vão possuir em comum? Elas vão ter em comum o quê? A presença de 6 carbonos, tá? Que nós chamamos de hexoses. E desoxirribose e a ribose são o quê? Pentoses, ou seja, vão possuir 5 carbonos. Tenho aqui então a fórmula geral delas, só um detalhe. Lembram lá na desoxirribose? Até falei com vocês, quem lembra aí das aulas do ano passado. Desoxirribose, ela vai possuir um oxigênio a menos, tá? Então, essa fórmula aqui vai ser com menos oxigênio.
Só fiquem atentos a esse pequeno detalhe. Maltose, frutose e lactose vão ser o quê? Sacarídeos formados pela união de 2 monossacarídeos. Daí a gente chama de disacarídeos. Maltose é a junção de 2 moléculas de glicose. Frutose vai ser glicose. Desculpa que não é frutose, é sacarose, tá? Desculpa. Então, a sacarose, ela vai ser a junção da glicose mais a frutose. Lactose, ela vai ser a junção da glicose mais galactose. Reparem, 2 monossacarídeos. E eu tenho os polissacarídeos, que são carboidratos mais complexos. Eles vão possuir várias junções de vários sacarídeos, né? Seja mono, seja di, que vai ser o amido, que vai estar aí na reserva dos vegetais, o glicogênio, que é a nossa reserva energética, que na reserva animal, a celulose, que vai ser aí constituída, né, a parede celular da célula vegetal, e a quitina, que a gente tem aí no exoesqueleto dos artrópodes. Reparem que esses aqui são carboidratos bem complexos e a gente não consegue quebrar. Principalmente a celulose. Quando a gente vai se alimentar, a gente percebe que o milho, por exemplo, aquela capinha do milho, ela vai ser celulose. Nós não conseguimos o quê? Digeri-lo. Por quê? São carboidratos complexos. Bom, e quando eu falei da lactose, e a intolerância à lactose, Vinícius? Você falou aí que a lactose é açúcar, mas eu achava que lactose tinha a ver que era a proteína do leite. Não. O que vai acontecer? A pessoa que ela vai possuir a intolerância à lactose, ela, a partir do momento, né, de uma certa etapa da vida dela, ela pode nascer ou adquirir, ela vai diminuindo esse consumo de leite. Então, lá no nosso intestino, onde vai acontecer a segunda quebra, né, dos carboidratos, e o nosso corpo ele vai absorver, né, que vai acontecer lá no intestino delgado, vai absorver esses nutrientes, vai acontecer o quê? Nosso corpo não vai produzir uma enzima chamada de lactase. Essa lactase vai ser responsável em quê? Em quebrar essa lactose. Quebrou a lactose em glicose, nossa célula consegue o quê? Absorver. Feito isso, como o meu corpo vai ter uma deficiência em produzir essa enzima, eu vou o quê? Beber o leite, bebi leite e derivados, vai chegar no meu intestino, não vai acontecer a absorção. O que vai acontecer? Vai passar direto. Eu não tenho a nossa microbiota, o que vai acontecer? Açúcar, alimento para ela. Ela vai começar a fermentar. A partir do momento, então, que a nossa microbiota começa a fermentar com essa lactose, vai o quê? Ela vai produzir gases. Nós sabemos que a fermentação, um dos produtos da fermentação é a produção de gás. O que acontece? Dá aquele desconforto, aquele inchaço, muitas vezes cólicas e diarreia, devido a isso, a esse crescimento exagerado. Então, a intolerância à lactose, ela funciona desse jeito. Dica aí, se chegar a cair no Enem, você já sabe como interpretar uma questão. Então, vamos lá. Outro carboidrato importante também que a gente tem que falar é a questão da glicose, do nosso controle da glicose. Eu sei que, por exemplo, o meu fígado, ele vai auxiliar nesse controle. A pessoa, por exemplo, que tem diabetes tipo 1, é aquela pessoa que vai necessitar o quê? De tomar insulina. Por quê? A insulina, ela vai retirar aqui, a glicose do sangue e levar lá para o fígado, o excesso de açúcar no sangue. Feito isso, quando o meu nível de açúcar no sangue está baixo, o que vai acontecer? O glucagon, ele vai o quê? Aumentar o nível de glicose no nosso sangue. Por quê? Essa glicose vai entrar nas nossas células. E por que isso está acontecendo aqui no fígado? Porque no fígado vai possuir glicogênio. Lembra que eu falei com vocês que o glicogênio é a nossa reserva energética? É o nosso carboidrato de reserva? Então, quando ocorre então a quebra desse glicogênio,
O glucagon, então, quebrou o glicogênio, transforma em glicose, levou lá para o sangue. Nível de glicose aumenta. Quando o nível de glicose está alto, o que acontece? Eu pego essas glicoses, a insulina vem, pega a glicose que está no sangue e leva para o fígado para ser o quê? Armazenada em forma de glicogênio. Lembrando que glucagon e insulina não são produzidas pelo fígado, são produzidos pelo pâncreas. E aí, a gente falou dessa conversão glicose-glicogênio, como que isso vai dar? Toda vez então que ocorre, a glicose então, ela vai ser transportada pela insulina para gerar glicogênio, para ser transformada em glicogênio, eu falo que está acontecendo um processo de glicogênese, tá? Então, glicogênese vai ser o quê? Eu pego a glicose, a insulina transporta ela e vai fazer com que ela seja transformada em glicogênio, junto então moléculas de glicose. Feito isso, o contrário pode acontecer. Quem vai fazer isso? Glucagon. Glucagon pega o glicogênio, meu nível de açúcar está baixo no sangue, pega o glicogênio que está lá armazenado no fígado e começa o quê? A quebrar em várias moléculas de glicose. Esse processo, então, é chamado de glicogenólise. Muito importante a gente saber isso. Glicogenólise, eu estou quebrando o glicogênio em glicólise. Ó, tem que, ó, glicogenólise. Lise vem de quebra. E glicogênese, gênese, vamos lembrar aí, ó, da Bíblia, Gênesis, não é criação? Então, vai criar, vai formar. Lembrando que glicose, monossacarídeo, glicogênio, polissacarídeo, tá? Bom, quando a gente fala então dos lipídios, eu sei que eles são o que nós chamamos de ésteres de ácidos graxos mais glicerol. Gente, vocês vão ver isso lá na química orgânica. São moléculas apolares, ou seja, elas não vão se misturar com a água, né? São moléculas hidrofóbicas. Elas vão constituir a nossa reserva energética, ou seja, vai ser armazenada lá nos adipócitos, sabe? Então, vai ser tudo depositado e acumulado essa gordura. É um ótimo, excelente isolante térmico e isolante elétrico, tá? Vai possuir uma função estrutural no nosso corpo. O colesterol, ele é uma importante molécula estrutural no nosso corpo. A questão dos fosfolipídios, que vai estar lá inserido na nossa membrana plasmática. Vai possuir uma função hormonal também, tá? E ela vai ser hipermeabilizante, é uma molécula hipermeabilizante, como por exemplo algumas ceras de algumas, né, ceras, aves, por exemplo, que tomam banho, aves que tomam banho é ótimo. As aves, quando elas entram na água, a gente percebe que elas não se molham, por quê? Devido a essa camada de cera que vai possuir, de óleo que vai possuir nas suas penas, e isso garante uma hipermeabilização. E são o quê? Carregadores de vitaminas, como por exemplo, vitamina K, E, a vitamina D e a vitamina A, tá? O que nós chamamos de vitaminas lipossolúveis. Bom, a gente tem aqui então uma estrutura da membrana plasmática que a gente está cansado de ver, só para a gente ver a questão da molécula dos fosfolipídios e o colesterol, que vai ser constituinte dessa molécula, tá? Dessa membrana plasmática. E nós temos aí duas coisas, a questão da gordura saturada e da gordura insaturada. Não vou dar tempo da gente falar sobre esse assunto, mas prometo a vocês que retomo a nossa próxima aula falando sobre as gorduras saturadas e insaturadas e resolvo essa questão também, porque chegamos ao fim da nossa aula. Mas deixo aqui para vocês a questão do Enem com o comentário dela, para vocês tentarem fazer. Mas lembro vocês que na próxima aula eu retomo. E chegamos então ao fim da nossa aula. Até a próxima!